Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história da primeira democracia do mundo. Um sistema que nasceu em Atenas há mais de 2.500 anos, com uma promessa incrível: poder para o povo. Mas como a gente vai ver, essa história é, ao mesmo tempo, revolucionária e cheia de contradições. Uma ideia que, de certa forma, ainda molda o nosso mundo hoje. Bom, para começar, vamos na raiz da palavra. Democracia vem do grego demokratia. É bem simples. Demos é povo e kratia é poder. Ou seja, na lata, o poder do povo. Imagina que ideia radical para a época. A autoridade saía das mãos de um rei ou de uma elite pequenininha e ia, teoricamente, para as mãos dos cidadãos. Só que essa definição, que parece tão direta, né? Na verdade, ela esconde uma realidade bem mais complexa. Afinal de contas, quem era considerado o povo lá em Atenas? E esse poder, era mesmo para todo mundo? É exatamente isso que a gente vai investigar. Então, este aqui é o nosso mapa. Vamos entender quem realmente mandava, como Atenas chegou nesse sistema, as reformas que criaram tudo, o auge, as contradições gigantescas, como tudo acabou e, claro, o que disso tudo ficou para os dias de hoje. Para entender como a democracia nasceu, a gente precisa voltar um pouquinho para uma Atenas que era dominada por pouca gente e que vivia um caldeirão de conflitos sociais e econômicos. Antes de tudo, o poder era todo dos eupátridas, os bem-nascidos. Pensa assim, eram as famílias mais ricas, donas das terras, que controlavam a política toda. Só que a sociedade estava mudando, o comércio crescendo e novas classes sociais começaram a questionar: ué, e a gente? Essa tensão foi o estopim para a mudança. E olha, essa mudança não foi da noite para o dia. Foi um processo, um passo de cada vez. Primeiro veio Drácon, que botou as leis no papel. Eram leis super severas, mas o ponto é, agora a lei era conhecida por todos. Depois veio Solon, que fez algo importantíssimo. Ele acabou com a escravidão por dívida, libertando um monte de cidadãos. E por fim, Clístenes. Clístenes pegou toda essa insatisfação popular e a transformou em algo completamente novo. E aqui a gente chega no momento da virada. Não é à toa que Clístenes é chamado de pai da democracia ateniense. O que ele fez não foi só reformar umas leis. Ele redesenhou a sociedade de Atenas inteira. Dá uma olhada nesses 3 pilares da reforma dele. Primeiro, ele misturou todo mundo. Acabou com aquela lógica de poder das famílias antigas, organizando os cidadãos por onde moravam e não pelo sangue. Isso criou uma nova identidade. E para dar base a isso, ele trouxe 2 conceitos super poderosos que a gente vai ver agora: a isonomia e o ostracismo. O coração de tudo era a isonomia, ou seja, igualdade perante a lei. Isso era uma ideia maluca para a época. Significava que, na teoria, o cidadão mais pobre tinha os mesmos direitos na justiça que o aristocrata mais rico. Era o alicerce para uma participação política de verdade. E para proteger esse sistema todo, ele criou o ostracismo. Pensa nisso. Uma vez por ano, os cidadãos podiam votar para mandar alguém embora da cidade por 10 anos. Não era para punir um crime, era uma medida de segurança. Se alguém ficasse poderoso demais e parecesse uma ameaça à democracia, pronto, era o sistema se defendendo. Com essas bases, Atenas viveu sua era de ouro, principalmente sob o comando de Péricles. A democracia direta estava a todo vapor. Mas essa era dourada brilhava muito para alguns e deixava muitos, mas muitos outros completamente no escuro. Um ponto-chave é que a democracia ateniense era direta. Isso é fundamental. As pessoas não elegiam representantes para votar por elas. Elas eram o governo. Na eclésia, todo cidadão podia ir lá, discursar e votar. E percebe como o sorteio era importante? Para o conselho, para os tribunais, para um monte de cargos. A ideia era que qualquer cidadão era capaz de governar. Mas, e aqui vem o enorme mais da história. De toda a população de Atenas, quem podia de fato participar disso tudo? Uma fração bem pequena, algo em torno de 10%. E este gráfico aqui deixa tudo bem claro. O povo que tinha o poder era, na verdade, só uma pequena parte. Homens com mais de 18 anos, nascidos em Atenas de pai e mãe atenienses, e o resto. Mulheres estrangeiros que moravam lá, os metecos, e principalmente a gigantesca população de pessoas escravizadas, todos eles estavam completamente de fora. E aqui a gente chega no paradoxo mais desconfortável da democracia ateniense.
A liberdade de alguns não apenas coexistia com a falta de liberdade de outros, ela dependia disso. Era o trabalho escravo que movia a economia e que dava aos homens cidadãos o tempo livre necessário para poder debater na Assembleia, participar dos tribunais. O tempo para fazer política não era um luxo, era um produto direto de um sistema construído sobre a exploração. É uma verdade difícil, mas essencial para entender Atenas. Pois é, nenhum sistema dura para sempre. E a democracia ateniense, mesmo sendo tão inovadora, era bem frágil. A combinação de guerra lá fora e briga aqui dentro acabou levando tudo por água abaixo. A Guerra do Peloponeso, aquela briga longa e terrível contra Esparta, foi o começo do fim. Atenas perdeu e por um tempo até impuseram uma ditadura por lá. A democracia até voltou, mas a cidade nunca mais foi a mesma. E a pá de cal veio com a ascensão da Macedônia. Quando Alexandre o Grande chegou, acabou a independência de Atenas e junto com ela acabou o seu grande experimento democrático. A democracia de Atenas pode ter acabado, mas a sua ideia, essa foi uma das mais poderosas da história. Vamos comparar um pouco como ela era com as democracias que a gente conhece hoje. Se a gente colocar lado a lado, a maior diferença é essa. A deles era direta, a nossa é representativa. A gente elege pessoas para decidir por nós. E, talvez o mais importante, o nosso conceito de povo é muito, mas muito mais inclusivo, com o sufrágio universal, sem falar na escala, que foi de uma cidade-estado para nações gigantescas. E isso tudo nos traz a uma reflexão final. A democracia ateniense era, sim, profundamente falha, excludente, desigual, construída sobre o trabalho escravo. Mas foi ali que nasceu a semente da igualdade perante a lei, do governo pelo povo. Então, a pergunta que fica no ar é: mesmo com todos os seus defeitos, o experimento de Atenas foi um passo na direção certa? Uma democracia imperfeita é melhor do que nenhuma? Fica aí a provocação para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.